Olha o que diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujos corações estão em caminhos aplainados, o qual passa pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então, que palavra forte, que palavra poderosa acabamos de ler. Bem-vindo, Prime Off. Deus abençoe. Então, que palavra forte acabamos de ler. Salmos 84, do verso 5 ao 7. Então vamos começar a meditação. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A série desta semana traz como tema protegendo ou blindando a vida emocional e a vida espiritual. E falando sobre a proteção, a blindagem desta vida, a vida emocional e a vida espiritual, durante toda a semana nós trouxemos palavras fortes, poderosas. E nesta noite, aliás, nessa tarde de hoje, não é diferente. Nós começamos com bem-aventurado. Bem-aventurado, a tradução para bem-aventurado é feliz e abençoado. Então, o homem e a mulher é feliz, é bem-aventurado, é abençoado quando a força dele está em Deus. A força dela está no Senhor. Está aqui. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, quando a minha força, quando a sua força está no Senhor, nós somos felizes e abençoados. Então, do que nós estamos falando? De como proteger as emoções, como proteger a vida espiritual. Se olharmos para o mundo lá fora, nós iremos enxergar milhares ou milhões de pessoas que vivem amargurados, que vivem angustiados, desesperados, ansiosos, depressivos, exatamente por confiarem na sua própria força, confiarem no seu próprio intelecto. Pessoas que têm boas formações como medicina, psicologia, pessoas que têm engenharia, tantos cursos maravilhosos, mas que estão desesperados, angustiados. Pessoas que até são religiosos, se aprofundam na religião, mas ainda assim vivem angustiados, desesperados. Por quê? Porque confiam, Daliane, bem-vinda à paz do Senhor, na sua própria força. E quando eu confio na minha força, que força é que eu tenho? A minha inteligência, o meu estudo, o meu diploma, a força financeira, familiar. Quando eu confio na minha capacidade, eu me torno angustiado e infeliz. Sabe por quê? Porque eu olho para dentro de mim e me vejo fraco demais. Eu olho para a minha própria força e me vejo incapaz. E isso traz tristeza e até desespero. Porque eu olho para dentro de mim e vejo que eu não vou conseguir, sozinho não. Mas o texto que lemos, o primeiro ponto de hoje, diz que é feliz, é abençoado aquele homem ou o homem cuja força está em ti. Então, eu me recordo da história de Gideão. A Bíblia diz que quando o Senhor aparece a Gideão e o Senhor faz um elogio a Gideão, o que é que o Senhor diz? Varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí Gideão diz: como é que é esse negócio aí? Que palavras são essas? Se o Senhor é comigo, por que minha família está sofrendo?
Se o Senhor é comigo, por que que os inimigos estão ganhando? Aí o Senhor olha para Gideão e disse: vai na tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Aí Gideão não compreende a mensagem do anjo e ele olha para a força dele e diz: é impossível. Aí Gideão disse: como? Se eu sou, olha aí quando a gente olha para a nossa força, se eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da família, a minha família é a menor da tribo e a tribo é a menor da nação. Você entendeu até agora? Então Gideão, ele era o menor dos menores, dos menores, dos menores. E aí quando o anjo do Senhor olhou para Gideão e disse: vai na tua força, Gideão não compreendeu, gente. Não compreendeu. E aí entrou em parafuso a mente dele. Não posso. Não tem como eu livrar Israel da mão dos midianitas. Porque minha casa é menor, eu sou o menor, minha tribo é menor, tudo menor. E ele não entendeu. A princípio, né? A priori não entendeu. E aqui o texto que lemos diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E o que eu aprendo com isso? Pega esses dois assuntos e coloque aí diante de você. O anjo disse a Gideão: vai na tua força. E o salmista escreve: bem-aventurado ou feliz e abençoado o homem cuja força está em ti. Pega essas duas partes. E agora nós vamos juntar as duas partes. O que o Senhor disse a Gideão e o que Davi diz a nós. O que o Espírito de Deus na boca de Davi diz para nós, do salmista diz para nós. Seguinte: vai na tua força. Que força é que eu tenho? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho fama, eu não tenho diplomas, eu não tenho amizades fortes, né? Amizades poderosas, entre aspas. Então qual força que eu tenho? A tua força é a tua fé. Escreve isso. A minha força é a minha fé. Escreve isso. Se você não tiver fé, as suas emoções estarão à mercê de qualquer seta do inimigo, de qualquer intempéries desta vida. Se você não tiver fé, a sua vida espiritual e emocional estará descoberta e será alvo de qualquer um que quiser bater. Alguém vai chegar para você e vai dizer: você é um miserável, você é uma miserável. E aí você vai ficar angustiado, vai ficar morrendo, se acabando. Porque você não tem a fé. Cícero Gomes, a paz do Senhor, boa tarde. Então, o anjo do Senhor disse a Gideão: vai na tua força. Aí Gideão faz uma análise de qual força que ele tinha. E ele descobre que ele não tinha força de nada. Olha aí, Maria Divânia: minha força é a minha fé. Escreve aí, gente: minha força é a minha fé. Se você não tiver fé, você vai olhar para o seu braço de carne. E o braço de carne, ó, é fraco. O intelecto da carne é fraca. Sabedoria humana é limitada. Quando o Senhor disse a Gideão: vai na tua força, o Senhor estava dizendo: vai na tua fé. Então, entenda, sua força não é seu dinheiro. Sua força não é sua família, né? Às vezes a pessoa confia num pai que tem dinheiro, num tio que tem dinheiro, confia num parente que é deputado, num amigo que é senador, que é prefeito. Isso definitivamente não é a sua força. Olha, Janiele: minha força é minha fé. Daliane: minha força é minha fé. Alziro: minha força é minha fé. Zelma: minha força é minha fé. É isso aí. O anjo do Senhor disse a Gideão: vai na tua fé. E Gideão faz uma análise. Gideão faz uma relação e percebe que ele não tinha força nenhuma.
O anjo do Senhor disse, olha, você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Aí Gideão disse, como? Eu não tenho armas, eu não tenho dinheiro para comprar um exército, a minha família é pequena, a minha casa é pequena, a minha tribo é pequena, como eu irei fazer isso? Aí o anjo do Senhor olha para ele e diz, vai na tua força, vai na tua força, vai na tua força. Deus está falando contigo, vai na tua força. O que é vai na tua força? Vai na tua fé. Você vai vencer na tua fé, você vai conseguir na tua fé, você vai chegar do outro lado pela tua fé, você vai superar esse obstáculo pela tua fé, você vai vencer essa luta na tua fé. Então a tua força, Marluz, Zelma, é a tua fé. A minha força é a minha fé no Senhor. Não são bens materiais. Não são pessoas físicas. É a nossa fé, Cícero Gomes, que é a nossa força. E aí, o Senhor diz assim, ó, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Minha irmã Cristina, Janiele Alzira. Como assim, cuja força está aí? Bem-aventurado o homem cuja fé está no Senhor, gente. Nós já dizemos que a nossa força é a nossa fé? Francielma, minha força é minha fé. Minha irmã Cristina, minha força é a minha fé. Nós não dissemos que a minha força é a minha fé? Agora o salmista diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Entende isso? O que Deus está falando conosco nessa tarde? Se a sua força é a sua fé, agora Deus está dizendo, bem-aventurado cujo homem a força está no Senhor, ou seja, sua fé, que é a sua força, está no Senhor. Dona Marineide, a paz do Senhor, Deus abençoe. Manda um abraço e a paz do Senhor para o pastor Pedro. Esses dias eu vi ele lá em São Paulo, né? Teve uma reunião em São Paulo, eu vi lá a foto dele lá em São Paulo, na sede mundial. Manda um abraço para o pastor Pedro, a paz do Senhor, também para os seus garotos, né? Seus garotos e garotas, Deus abençoe a todos vocês que me ajudaram tanto aí em Macaíba, Ministério de Louvor. Meu Deus do céu, esses meninos são bênção na mão de Deus. Eles me ajudaram muito aí em Macaíba, Ministério de Louvor, pastor Pedro também, Deus abençoe. Então, quando o anjo do Senhor disse a Gideão, vai na tua força, e o salmista Davi diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, quer dizer que a nossa fé deve estar no Senhor. Então, quando é que eu tenho minhas emoções blindadas? Quando é que eu tenho minha vida espiritual protegida? Quando a minha fé está em Deus. Quando é que eu me decepciono? Quando é que eu choro? Quando é que as minhas emoções estão abertas para qualquer um atacar? Qualquer seta vai me ferir? Qualquer laço vai me machucar? Quando é? Quando a minha fé não está em Deus, gente. Quando eu coloco fé nas coisas materiais. Quando eu arrumo um amigo, eu coloco a fé nesse amigo. Quando eu encontro um relacionamento, um namorado ou namorada, um noivo, uma noiva, um marido, um esposo ou uma esposa, e coloco minha fé neles. Tenha certeza que vai chorar, vai se decepcionar. E aí depois não vem botar culpa em Deus não, que o Senhor não tem culpa disso não. O Senhor não mandou você botar culpa, sua fé em homem. O Senhor não mandou você botar sua fé em coisas materiais, em dinheiro, em fama, em posição, em trabalho, em emprego, em comércio, em empresa. Não adianta. O Senhor mandou você colocar a sua fé, a sua força nele. Porque ele nunca decepciona, ele nunca desampara, ele nunca falha, ele sempre estará presente. Então, se a tua força estiver em Deus, estiver no Senhor, você será feliz e abençoado. Deu para compreender até agora? Para a gente passar esse assunto?
Meu Deus do céu, a aula hoje está muito forte, gente. Tem muita coisa para falar. Você entendeu? Me dá um amém aí, você que entendeu. Glória a Deus, meu relógio parou, mas aqui tem. No celular tem a hora. Me dá aí um feedback, você que entendeu até agora, Zelma Santos. Você entendeu até agora, me dá um feedback que a aula está poderosa, está muito forte. E eu quero passar para o próximo tópico. Deu para entender até agora? Me dá um amém. Se você não entendeu, coloca aí, eu não entendi, porque eu vou me esforçar para explicar de outra maneira. Olha, Zelma, Cícero Gomes, Janiele Dantas, Daliane, Maria Divânia, todo mundo está entendendo, glória a Deus. Zelma Santos, quem mais entendeu? Me dá um amém aí, se você entendeu, para a gente passar adiante. Alziro, Zelma Santos, Alziro, quem mais entendeu? Me dá um amém que eu quero passar adiante. Glória a Deus. Prime Off, meu querido, a gente conversa há tantos dias já, né? E eu ainda não sei seu nome, esqueci de perguntar. Prime Off, me dá teu nome aí, por favor, para eu lhe chamar pelo nome. Glória a Deus, estou chamando pelo nome da sua empresa. Eu sei que Prime Off deve ser o nome da sua empresa. Marluce Dantas, Paula Oliveira, bem-vinda à Escola de Sabedoria Milenar. Minha irmã Cristina, amém. Nós estamos tendo uma aula poderosa sobre como blindar as emoções, ou a vida emocional e a vida espiritual. Como blindar a vida emocional e a vida espiritual. É o Paulo Wagner. Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos adiante. Então já deu para entender que todo mundo está compreendendo a aula. Então a força tem que estar no Senhor. É feliz, é abençoado quem coloca a sua fé no Senhor. Não pode colocar a fé no comércio, não pode colocar a fé na empresa, não pode colocar a fé no marido, na esposa, não pode colocar a fé no namorado, numa noiva, no noivo, não pode, porque certamente vai se frustrar, certamente vai se decepcionar, porque tudo nessa vida tem altos e baixos, mas o único que não tem altos e baixos é o Senhor. Ele é, linear, não tem altos e baixos. Então vamos lá, bem-aventurado, feliz e abençoado, cuja força está em ti. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estamos falando de como blindar a vida emocional e espiritual contra os intempéries desta vida. Segundo ponto, e cujo coração estão em caminhos aplainados. Isso é forte demais. Cujo coração, estão baseados no Salmo 84, versos 5, 6 e 7. Cujo coração estão em caminhos aplainados. Gente, ontem nós explicamos o que é o coração que a Bíblia fala. Coração não é a bomba, o órgão que bombeia sangue para as células do corpo. Não é isso que a Bíblia fala. Cida, bem-vinda. Não é isso que a Bíblia está falando. Essa bomba, esse órgão que bombeia sangue para todo as células do corpo, é o coração órgão. Mas o que a Bíblia fala sobre coração em caminhos aplainados é o seu subconsciente. A paz do Senhor, Cida. É o nosso subconsciente, esse é o nosso coração. É aquilo que domina os nossos passos, que domina o nosso corpo, é aquilo que faz a gente falar, agir. Então, se esse coração, que é o subconsciente, estiver em caminhos aplainados, você será feliz e abençoado. Por quê? Ontem eu fui direto, igual um tiro de 12 a queima-roupa. O maior, anteontem, o maior causador de angústia, amargura, ansiedade, depressão. Não é o único, é o maior. Entende isso? É a mesma coisa chegar na capital e dizer, o maior prédio de Natal é esse. Eu não estou dizendo que é o único prédio, eu estou dizendo apenas que é o maior. Então, o maior causador
de amargura, tristeza, desespero, sofrimento, angústia, ansiedade, depressão, é o pecado. A Bíblia diz bem claro, é o pecado. Então, quando eu estou com o meu coração em caminhos aplainados, eu estou blindando, protegendo as minhas emoções. Deu para compreender? Quando está aqui, Salmo 84, verso 5, na parte B do verso. E cujo coração estão em caminhos aplainados. Ou seja, a minha mente, o meu subconsciente está ocupado nas coisas justas, nas coisas direitas, nas coisas certas, na lei do Senhor. Isso é ter o coração em caminho aplainado. Quando é que o meu coração está em caminho tortuoso? Quando eu penso em coisas erradas. Quando o meu subconsciente está acostumado, viciado em coisas que são pecados. E aí, quando o meu subconsciente está acostumado a pecar, está viciado em pecar, por exemplo, mentir, né? Que muitas pessoas acham tão simples a mentira, é uma mentirinha boba, tipo assim, eu ganhei 10, digo que ganhei 20, é uma mentirinha boba, tipo assim, fulano está em casa, mas não quer ser incomodado, e diz, diga aí que eu não estou em casa. É uma mentirinha besta, mas não existe mentira e mentirona. Toda mentira é pecado e acabou. Então, esses vícios levam o homem, a mulher, à angústia, à amargura, à depressão, à ansiedade, à dor e ao sofrimento. É o pecado. Isso são caminhos tortuosos. Mas a Bíblia diz que é feliz, que é bem-aventurado, ou seja, tem as emoções blindadas, protegidas. O homem, a mulher, que tem o seu subconsciente, o seu coração, que é o subconsciente, em caminhos aplainados. Ou seja, caminhos justos, caminho direito, caminho na lei do Senhor. Então, quando eu tenho minha mente, meu coração voltado para as coisas justas, direitas, aí eu sou feliz. Gente, não existe felicidade no pecado. Escreva isso como 1 mais 1 é 2. Não existe felicidade no pecado. O pecado pode até trazer prazer, mas ninguém confunda. Prazer não é felicidade. Felicidade é uma coisa, prazer é outra. Vou sair rapidinho para explicar o que é isso. Sair aqui dessa rota e já volto, rapidinho. O que é prazer? Prazer é uma alegria momentânea. E qual o problema nisso? O problema são vários e é grave. Porque o prazer vicia. Todo prazer é viciante. E todo prazer não tem limite. Muito bem, Maria Divânia, não existe felicidade no pecado. Todo prazer é viciante e todo prazer não tem limite. É por isso que leva o homem à desgraça, ao sofrimento, à ansiedade e à depressão, porque o prazer sempre quer mais. Mais e mais e mais, e não tem fim, gente. Todo prazer não tem fim. Jesus disse, é um abismo chamando outro abismo. Não há fim para prazeres. Então nunca, jamais confunda prazer com felicidade. O que é prazer? Por exemplo, comprar. Não é obrigado prazer ser prazer sexual. Comprar é um prazer. Só que não tem fim. Gente que está viciado em comprar, ele sente uma alegriazinha quando compra. Mas eu já ouvi muita gente dizer, pegou aquela coisa, guardou e já está triste de novo, já está precisando comprar de novo. E ninguém é milionário para viver comprando 24 horas. E ainda que fosse, chega uma hora que aquilo não dá mais alegria, não dá mais prazer. Então, tudo
Todo prazer é viciante. E todo prazer é um abismo chamando outro abismo. Não tem fim. E o que é alegria? Alegria é viver na presença de Deus em obediência. Está aqui. É feliz e abençoado o homem cujo coração está aplainado. Nós estudamos isso hoje, minha irmã Cristina. O estudo das 5 da manhã de hoje, Provérbios 16. Há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o fim deles é a morte. Vitória, Deus abençoe, seja bem-vinda. Estamos estudando como proteger a vida emocional e a vida espiritual. E hoje é a última aula da série, semana inteira de segunda a sexta. Então, o que leva o homem à dor? O homem, quando eu falo homem, me refiro homem e mulher. O que leva o homem à dor, ao sofrimento, à angústia, à amargura, ao desespero, à ansiedade, à depressão? O pecado. É gostoso de ouvir? Não, não é gostoso. É fácil de ouvir? Também não, mas é a verdade. O pecado leva tudo isso para o ser humano. Tudo isso. Dor, tristeza, amargura, angústia, ansiedade e depressão. Por quê? Repetindo, pecado é prazer. Prazer não tem limite, não tem fim. Quanto mais tem, mais quer. Vai aprofundando um abismo, chamando outro abismo. E não tem fim. Nunca estará satisfeito. Prazer nunca traz satisfação. Prazer não traz satisfação. Mas, entretanto e todavia, quando o coração está aplainado, o que é o coração aplainado? Quando o seu subconsciente está ocupado nas coisas direitas, nas coisas justas, nas coisas honestas, aí sim você tem a alegria e a felicidade. É a Bíblia quem diz. Bem-aventurado, feliz e abençoado é o homem cujo coração está em caminhos aplainados. Então, deu para compreender o segundo tópico para a gente ir adiante? Então, já estudamos 2 tópicos hoje. O primeiro é aquele cuja força está no Senhor. E o que é a força? Nós já dissemos e estudamos hoje que a tua força deve ser a tua fé. Se a tua fé estiver no Senhor, é o primeiro passo para você proteger suas emoções e sua vida espiritual. Segundo passo, ter o coração em caminhos aplainados, justo, honesto. Se a nossa vida está, se o meu subconsciente está ocupado em coisas justas, coisas honestas, se a minha mente se ocupa, eu não vou dizer que você nunca pensa em coisa ruim, porque pensa, tá? Ninguém se livra. Mas quando o seu subconsciente está acostumado nas coisas justas, no caminho aplainado, na hora que a seta vier, você manda a seta ir embora. Você manda a seta pegar o beco, vai embora em nome de Jesus. Aqui você não se aloja. Eu tenho dito que é impossível de prever, de evitar que um passarinho pouse na sua cabeça. Mas é totalmente possível evitar que ele construa um ninho. Então o passarinho é o pensamento mau. É uma seta do mal. Ela é lançada na mente de qualquer pessoa. Porém, entretanto e todavia, se você deixar esse pensamento se alojar, criar raízes, é a mesma coisa deixar o passarinho fazer um ninho. Aí já é a opção sua, já é minha opção. Então, quando a minha mente está em caminhos aplainados, ou seja, justos e honestos, eu sou feliz, eu sou abençoado. Deu para entender todo mundo o segundo tópico? Vamos lá, minha irmã Cristina entendeu, Alzírio entendeu, Daliane entendeu. Quem mais entendeu o segundo tópico, me dá um amém até agora, para a gente passar para o terceiro tópico. Glória a Deus, porque já está caminhando para o final da aula. Quem já entendeu até agora, me dá um amém, para a gente passar para o terceiro, provavelmente o último tópico, por causa do horário.
Maria Divane, amém. Marluce Dantas, amém. Quem mais entendeu até agora, me dá um amém aí, para a gente passar para o terceiro tópico. Cícero Gomes, amém. Zelma, amém. Tá todo mundo entendendo até agora? Glória a Deus por isso. Amém. Paulo, amém. Joana, amém. Deus abençoe. Tá todo mundo compreendendo? Então vamos lá, vamos passar para o terceiro tópico, para a gente concluir a aula de hoje. Segunda-feira voltaremos com a nova série, tá? Eu quero convidar você para convidar todo mundo para segunda-feira estar conosco às 12h30 para a gente começar uma nova série. Glória a Deus. Então, mesmo que você esteja almoçando, almoça aí de frente para o celular. A irmã Neide, amém, glória a Deus. Almoça de frente para o celular, escutando aí, porque vocês podem almoçar, eu não posso, só almoço depois da live. Tá tudo certo com isso, com muita alegria no coração, tá bom? Vamos lá, terceiro ponto. Todo mundo já compreendeu, vamos lá, terceiro ponto. O qual passa pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. São 4 tópicos, esse é o terceiro. Gente, passar pelo vale nunca é bom. Quem é crente pentecostal sabe que na pregação que diz que você está no vale, a coisa está ruim. E já foi dito aqui que a vida tem altos e baixos. Uma hora você está nos montes, desfrutando do mel. Outra hora você está no vale, muitas vezes chorando, derramando lágrimas. Mas olha o que a palavra diz para mim e para você. O qual passa pelo vale de Baca. Mas, entretanto e todavia, faz dele uma fonte. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo agora? Quando você estiver passando no vale, faça desse vale bênção. Faça do momento que você está passando pelo vale um momento de vitória. Extraia. Fonte, ela lhe dá. Entenda que o vale não é para te matar. O vale não é para te destruir. O vale é para você extrair alguma coisa dele. O vale lhe dá. Está aqui, ó. Faz do vale uma fonte. Não é todo mundo. Mas quem faz do vale uma fonte é feliz e abençoado, é protegido. E o que é fonte, gente? A fonte, ela tá ali para lhe dar alguma coisa. Geralmente nós costumamos conhecer fonte de água, né? Fonte de água. Então, a fonte de água, ela tá ali para lhe dar água. Então, como é que eu vou atravessar o vale feliz? Se o vale é lugar de luta, tribulação, faça do vale uma fonte. Extraia alguma coisa boa daquilo ali. Pastor, tem coisa boa em luta? Tem. Zelma Santos. Tem coisa boa na dor? Tem. No sofrimento? Tem. Tem coisa boa na tribulação? Tem, gente. A vida do cristão, ela deve ser apenas 2 coisas. 2. Escreva isso para não esquecer. A vida do cristão deve ser apenas 2 coisas, 2 fases. Fase de bênção e fase de aprendizado. Escreva isso para nunca mais esquecer. Ou você está na fase da bênção, ou você está na fase do aprendizado, que é o vale. Só que o vale, você deve fazer dele uma fonte. Você não pode fazer do vale o seu algoz. Você não pode fazer do vale o motivo da sua reclamação. Você não pode fazer do seu vale o motivo do seu desespero, da sua depressão. Não, não, não. Faça do vale uma fonte. E o que é uma fonte? Fonte é algo que lhe dá. A fonte não lhe tira nada, ela só lhe dá. Nós conhecemos fonte de água, então a fonte de água está lá para lhe dar água. No vale, transforme ele numa fonte de aprendizado.
fonte de aprendizado. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou ouvindo essas palavras duras? Por que eu estou sofrendo esse tipo de sofrimento? Por que? Pergunte por quê. Extraia daquilo ali um aprendizado, para nunca mais você ter que ouvir aquelas palavras, para nunca mais você ter que passar por aquele vale. Ah, pastor, meu cartão de crédito estourou, minha conta de luz atrasou. Pergunte para você mesmo por quê. Por que seu cartão de crédito estourou? Por que sua conta de luz atrasou? Por que você não está conseguindo pagar o aluguel da sua casa? Pergunte para você mesmo por quê, por quê, por quê. E a resposta vai vir. Talvez não venha do jeito que você quer ouvir, mas vai vir a resposta certa. O problema da gente não querer saber, porque a gente não quer a verdade. A gente quer apenas o que nós queremos ouvir. E quando não é o que eu quero ouvir, eu rejeito. Pode ser a verdade que for, eu rejeito. Pergunte por que o seu cartão estourou. Verdade, minha irmã Cristiana. Verdade. Então, quando vem esse vale, aprenda nele. Aprenda. Porque, ó, vou falar uma coisa para você muito forte, meu Deus, eu não sei, mas eu quero que você preste muita atenção para você não perder isso aqui, tá? Não perca, por favor, isso que eu estou falando para você. A vida da gente, ela é feita de padrão. O que é padrão? Como eu faço uma coisa, geralmente eu faço as demais coisas. É por isso que os sábios mandam, quando o rapaz, a moça, se levanta da cama, arrume a sua cama, dobre a sua roupa de dormir, coloque na gaveta bem dobrado. Aí você diz, o que tem a ver isso com a psicologia? O que tem a ver isso com o meu sucesso no trabalho? Não, as coisas de casa eu deixo abandonado, mas o trabalho eu faço bem feito. Mentira! A psicologia diz que não. Assim como eu faço uma coisa, eu faço as demais, consciente ou inconsciente. É por isso que a psicologia manda você fazer as coisas da sua casa bem feito. Dobre sua roupa bonitinho, o mais bonito que possível, guarde na gavetinha bonitinho, forre a sua cama bonitinho, deixe seu quarto bonitinho, porque assim como é feito as pequenas coisas, é feito as grandes coisas. Jesus disse, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Deu para entender? Deu para compreender? Então, guarde isso, por favor. Por que eu estou falando isso? Para você entender que a vida é feita padronizada. A vida é feita de sequências, de padrões. Então, se eu estou errando aqui, certamente eu vou errar ali e acolá. Se eu estou errando nessa área, eu estarei errando em outras áreas. Então, nunca é tarde para consertar. Nunca é tarde para aplanar esse caminho, para transformar o sofrimento numa fonte de aprendizado. Aprenda, pelo amor de Deus, a dor não é para sofrer apenas, a dor é para nos ensinar. E eu só aprendo se eu quiser aprender. Se eu tiver curiosidade de saber, se o meu orgulho disser para mim que eu sou bom, que eu sou boa, que esse meu sofrimento é injustiça, que esse meu sofrimento é porque eu não merecia, é injustiça de Deus, do universo, das pessoas, sei lá de quem for, é o meu orgulho que está dizendo isso para mim, então eu nunca vou mudar, eu nunca vou aprender e vou continuar sofrendo. Se não naquela mesma área, mas irei sofrer em outras áreas. Por quê? Porque o padrão segue da mesma forma. Segue padrão, a vida é padrão. Então, eu preciso transformar o meu vale numa escola de aprendizado. A minha dor, meu sofrimento, minha angústia, precisa ser para mim o meu melhor professor. Não uma fonte de sofrimento,
não um vale de dor, de angústia, de murmuração, de reclamação, de mimimi. Não. Aprendizado. Aprendizado. Escola, ensinamento. Se eu fizer isso, gente, a Bíblia me chama de feliz e é bem-aventurado. Ou seja, minhas emoções estarão blindadas. Minha vida espiritual estará blindada. Se eu transformar o meu vale numa fonte. E aí, diz mais uma coisa, ó, não é só isso não, tá? Tem mais uma. Você vê como Deus é fenomenal. Eu amo essa palavra. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Se você ama a palavra, escreve aí, eu amo a palavra. É maravilhoso. Olha o que ela diz assim, ó. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, transforma um vale numa fonte. Mas aí, não é só isso, ó. A chuva também enche os tanques. É lindo demais. Ó, aprende uma coisa. A chuva também enche os tanques. É o verso 6, tá? Salmo 84, verso 6. A chuva também enche os tanques. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não se preocupe, que mesmo em meio ao vale, haverá refrigério, haverá ajuda do céu, haverá ajuda dos céus, os céus estarão abertos para chover. Ó, verso 6, por favor, escuta de novo, é tão lindo que eu vou falar de novo. Verso 6 do Salmo 84, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Ponto. E aí, ponto e vírgula, né? Aí ele diz assim, ó, a chuva também enche os tanques. Isso é lindo demais. Está dizendo o seguinte, que o vale não é só sofrimento, não. Vai haver um refrigério, a chuva também enche os tanques, ou seja, mesmo no vale haverá um refrigério, haverá uma ajuda, haverá um socorro do Senhor para a sua vida, haverá uma mão amiga que vai te dar uma palavra, uma força, uma ajuda. Você não está só, você não está sozinha, não está sozinho. Sempre haverá uma mão amiga que vai te ajudar no vale. Mas não faça do vale a sua morte, não faça do vale o seu fim, não faça do vale a sua depressão, não faça do vale a sua ansiedade, sua angústia, sua amargura, seu desespero. Não, pelo contrário. Faça do vale a sua fonte de aprendizado. Aprenda no vale. Aprenda de verdade. Porque a vida é igual ao videogame. Para passar de fase, tem que aprender na primeira fase. Então, se nós não passarmos nessa fase do vale, a gente volta e passa no vale de novo. Volta e passa no vale de novo. Então, ao invés de reclamar, murmurar, desesperar, angustiar, ficar depressivo, aprende nesse vale. Transforma esse vale no teu professor, na tua professora, porque lá ainda vai ter ajuda. Encerrando a aula de hoje, diz: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Meu Deus, que coisa linda. Essa aula de hoje tinha que ser a mais forte. É a última aula da semana, tinha que ser a mais forte. Ó, quer proteger as suas emoções? Vão indo de força em força. Quem é que lembra o que é a sua força? Você lembra o que é a sua força? Alguém lembra o que é a sua força? Alguém lembra? Não. Do início da aula, foi o primeiro tópico da aula de hoje. O que é a sua força? Escreve aí para mim. Só quem lembra o que é a sua força. Porque o último diz, vão indo de força em força. Olha aí, Daliane já colocou, a minha fé, verdade. Então, a minha força é minha fé, minha irmã Cristina, verdade. Então, tá aqui, o último tópico diz, vão indo de força em força. Ou seja, a vida do cristão tem que ser de fé em fé. Tem um hino que diz, de fé em fé,
de glória em glória, vou caminhando em vitória. Vanusa, bem-vinda, de fé em fé, de glória em glória, minha fé, muito bem, a sua força é a sua fé. Então tá aqui o último tópico da aula de hoje, vão indo de força em força, ou seja, de fé em fé. Aparece um obstáculo, use a fé. Apareceu um vale, use a fé. Apareceu uma tribulação, use a fé. Viva de fé, viva pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá da... É isso mesmo. E aí, ele conclui dizendo, cada um deles aparece em Sião perante Deus. Cada um deles aparece em Sião perante o Senhor. Então, quer blindar as tuas emoções? Né? Tome esses conselhos. Pega esses tópicos para a sua vida. Se você perdeu a metade da aula, ela vai ficar salva. Assiste essa aula toda, ensinando como blindar a sua vida emocional e espiritual. Amados do Senhor, um forte abraço. Muito obrigado você que esteve comigo durante essa semana, você que pegou a metade, pegou a aula de hoje. Que Deus continue lhe abençoando. Que o Eterno abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó seja a sua luz, o seu guia, seja a sua força, né? Seja o seu baluarte. Que Deus abençoe. Amados do Senhor, segunda-feira voltaremos com uma série nova. Segunda-feira tem série nova e eu aguardo você trazendo mais um com você. Deus abençoe grandemente. Quem esteve conosco até agora, me dá um amém. Minha irmã Cristina, amém. Daliane, aleluia. Quem mais está conosco até agora? Cícero Gomes, quem mais? Me dá um amém aí, ó. Janiele, Vanusa Oliveira, bem-vinda. Marlúcia, amém. Quem mais esteve conosco até agora? Me dá um amém aí. Maria Divânia, Marlúcia Danta, Janiele. Quem mais está conosco até agora? Nós já vamos indo. Zelma Santos, Joana, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela companhia e até segunda-feira ao meio-dia. Deus abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Opa, não oramos? Obrigado, Daliane. Já ia terminar sem orar. Olha, obrigado, Daliane. Não pode terminar sem orar, gente. A oração é a chave. A oração é... Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua grandiosa, poderosa, inerrante, maravilhosa palavra. Obrigado pela vida, pela saúde e a família de cada um dos teus filhos que aqui estão. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui falando que o teu Santo Espírito nos revela. Fica conosco agora e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém e amém. Forte abraço, amo vocês em Cristo.